Bem-vindos, bem-vindos. Pergunta importantíssima, com a qual praticamente todo reikiano ou candidato a reikiano deve ter se deparado em algum momento. Como que eu sei que o reiki funciona? Como que eu sei que o reiki funciona? Ou como que está funcionando? Porque nós temos um grande problema. Chega uma pessoa com dor de cabeça. Se você der para ela um remédio, sei lá, aspirina, alguma coisa assim, já nem lembro mais que tipo de remédio para dor de cabeça, a gente tem uma grande chance de que a dor de cabeça passe. Certo? O que não é nenhuma grande conquista da ciência, da tecnologia, não. Porque a dor de cabeça não é um problema, não é uma doença, é um sintoma de que alguma coisa está ruim. E, em geral, a medicação vai cortar fora essa sensibilidade para a dor de cabeça. Vai trazer o alívio, momentâneo provavelmente, mas não resolve o problema. Se o problema que origina a dor de cabeça for um problema gástrico, você vai ter que tratar isso mais tarde. Se o que está originando a dor de cabeça for alguma coisa emocional, você vai ter que tratar isso mais tarde, em algum momento. Se for uma questão mental, você vai ter que tratar isso mais tarde. Se for uma questão física, você vai ter que tratar. Em algum momento você vai ter que chegar na causa. Mas, ainda assim, a nossa medicina atual, você tem um problema, você procura um médico e você resolve o problema. Independente do médico que você procure, se nessa cidade ou na outra, se é em outro estado, no outro país, a medicina é razoavelmente padronizada e com pequenas variações, você tem um problema. Você trata e você resolve aquele problema. Um bom médico não vai parar na dor de cabeça, ele vai pedir para você fazer mais exames para descobrir o que está acontecendo. Né? Legal. Então a medicina tradicional tem isso. Legal. Reiki, na definição primária dele, básica do Reiki, Reiki é uma técnica de cura por imposição de mãos. Certo. Então, se eu digo que o Reiki é uma técnica de cura, significa que ele tem que curar. Senão eu vou estar falando uma coisa falsa. Eu vou estar emitindo um conceito equivocado. Legal. Chega uma pessoa para você é reikiano, a pessoa está ruim, está com uma dor de cabeça terrível, o Luiz me aplica Reiki para resolver isso. Você aplica Reiki na pessoa e a pessoa continua com dor de cabeça. E aí? Aí ela procura outro reikiano, dali a pouquinho, e com aquele reikiano a dor de cabeça passa. Ué, será que o Luiz é um reikiano ruinzinho, incapaz, que não sabe aplicar Reiki? Aquele outro reikiano é um ótimo reikiano que consegue aplicar Reiki? Você tem um problema gástrico, de digestão. Você recebe uma aplicação de Reiki e o problema continua. Você vai no médico e o médico resolve. Ué, a gente pode seguir em dezenas, centenas de exemplos similares, onde você vai se deparar com o seguinte: você pode aplicar Reiki na pessoa, você pode ser o melhor reikiano e o problema pode persistir. Então, como que a gente pode dizer com tranquilidade, como eu digo, eu afirmo, eu divulgo, que o Reiki é uma técnica de cura? Frente a tantas situações com as quais eu me deparei nos atendimentos, onde a pessoa continuou com o problema, não foi curada de nada. Pelo menos nada do que ela reclamava. Esse é o nosso gancho. Então, como é que a gente pode se sentir tranquilo? Como que o reikiano pode, no Facebook, nas redes sociais, no WhatsApp e por aí vai, divulgar que o Reiki é uma técnica de cura? Se você aplica e você não pode garantir o resultado. Você não pode dizer que a coisa vai se resolver. Porque se o reikiano fizer isso, ele corre um risco imenso de cair em falso, de fazer uma afirmação falsa, emitir uma coisa que não é verdadeira. Pausa
por isso que a gente fez. Então, o Reiki não é uma técnica de cura. O Reiki funciona ou não funciona? Como que eu sei que o Reiki funciona? Só há uma forma de você saber se o Reiki funciona ou não funciona. Pela observação. Observação do quê? De tudo o que acontece após a aplicação de Reiki. Físico, energético, emocional, mental e espiritual. Todos os aspectos do ser humano são contemplados na aplicação de Reiki. Se um reikiano com problema gástrico, passou a semana inteira lá, reclamando, chorando, coisa e tal, né? Vem para o reikiano, recebe uma aplicação de Reiki e não resolve o problema gástrico. Mas ele sai dali e, por acaso, ele encontra um amigo e relata o problema e chora que o Reiki não ajudou. E o amigo diz, mas eu tenho um médico que é muito bom, vai lá. Talvez tu consiga meio raro. Está sempre cheio, lotado, mas talvez... Aí ele pega o telefone e liga para o médico. Na mesma tarde, o médico atende ele. Na mesma tarde, ele recebe uma medicação, faz algum procedimento e se cura. O crédito é todo da medicina? O crédito é todo do médico? É preciso observar. E é preciso observar com uma amplitude muito grande, com uma abertura mental muito grande. Provavelmente, com toda certeza, se ele não tivesse recebido aquele Reiki, ele não teria encontrado o amigo. E se ele tivesse encontrado o amigo, talvez ele não tivesse conseguido a consulta com um médico tão difícil. Então, aquela aplicação de Reiki não curou o problema gástrico. Mas a energia que a pessoa recebeu do Reiki, fez com que todos esses fatos se concatenassem, toda essa sincronicidade acontecesse de encontrar uma pessoa que ia indicar um médico e que ia ter a vaga e que ia ser atendido e que ia resolver, com toda certeza, a técnica de cura do Reiki funciona. Uma pessoa chega para mim, como aconteceu muitas vezes, Luiz, eu estou fumando, quero parar de fumar, eu sei que é ruim, eu já li pesquisas, eu já vi fotos e tudo mais, eu sei que eu não consigo. Então, me aplica Reiki para mim parar de fumar. E eu dizia para a pessoa, não posso. Não posso aplicar Reiki para você parar de fumar. Eu posso aplicar Reiki em você. E aí a gente vai observar o que vai acontecer. A maioria aceitava. A maioria aceitava. A pessoa fuma porque ela tem um problema paterno, materno, porque ela tem um problema com os filhos, porque ela tem um problema no trabalho, porque ela tem um problema de relacionamento, porque ela está cheia de dívidas e desenvolve alguma coisa. A pessoa fuma por centenas de razões, a pessoa bebe demais por centenas de razões, a pessoa fica doente por centenas de razões. A maioria desconhecidas da nossa mente. A nossa mente não percebe. Quando você recebe uma aplicação de Reiki, é o que a gente fala muito, né? E nós estamos embasando agora, o Reiki vai na causa. Se a causa da necessidade de fumar é uma ansiedade, é um viver sempre no futuro, né? Sempre esperando o que vai chegar, o que vai acontecer, o que vai ganhar, o Reiki começa a trabalhar aspectos mentais que estão causando essa projeção da nossa mente para o futuro. E a pessoa fuma 10 anos. Então não vai ser em 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões de Reiki que ela vai parar de fumar, um hábito adquirido, necessidades físicas desenvolvidas há 10 anos. Mas essas causas que fazem com que ela fume vão ser trabalhadas. Se é uma situação familiar, provavelmente vai surgir uma situação de harmonização disso, de equilíbrio. Se é no trabalho, se é no relacionamento, se é no cuidar de si mesmo, se é na alimentação.
Então essa energia que a gente recebe com o reiki, uma sessão, uma aplicação de reiki, ou mesmo numa iniciação, vai atuar de uma forma muito ampla, com toda certeza. E não só aquela reclamação base da pessoa, eu quero parar de fumar, vai ser resolvida. Muitas coisas vão ser resolvidas até que em um determinado momento, depois de ter sido feita toda essa base, toda essa preparação, a pessoa vai parar de fumar, vai diminuir, vai parar, vai resolver a situação. Ou não. Outras coisas podem acontecer. Como que eu consigo saber isso? Observação. Observação do que acontece com a pessoa, na vida da pessoa, nas relações da pessoa, em toda a vida dela, no mais amplo possível, depois da aplicação. Isso não é fácil. Isso não é simples. Mesmo em casos assim que a pessoa vinha para uma sessão de reiki, para um tratamento, iniciava um tratamento, 4, 8, 12 aplicações, e não trazia nenhum problema fundamental, básico, a pessoa recebia a aplicação de reiki. Normalmente, isso é um padrão, a gente pode chegar num padrão, a pessoa se sente bem depois da aplicação, se sente mais tranquila, mais confortável, mais em paz, mais em harmonia. Mas, às vezes, isso é muito pouco até, né? Eu diria que não é, mas as pessoas acham pouco. Mas tudo bem, a pessoa levanta e vai embora e toca a vida. Na outra semana, em geral os atendimentos são por semana, a pessoa volta e um bom terapeuta que trabalha com reiki vai fazer um acolhimento, vai conversar com a pessoa e vai perguntar como é que você passou depois da aplicação. Ou seja, ele vai buscar elementos através da observação da pessoa do que aconteceu na vida dela depois da aplicação. Ela recebeu uma carga energética durante a aplicação. E o que foi feito com isso? Bom, alguma coisa aconteceu, alguma coisa acontece, com toda certeza. Porém, a maioria de nós está tão no automático, está tão compenetrado no dia a dia, nas tarefas, nas coisas, nas dores e sofrimentos e prazeres, que não tem o costume e muito menos às vezes a habilidade de se observar para tentar entender o que está acontecendo. E então eu enfrentei esse problema. A pessoa chegava na semana seguinte: pois é, Luiz, foi bom, eu fiquei tranquilo, eu relaxei um pouquinho, mas eu saí daqui e continuou tudo igual, Luiz, não mudou nada. Minha vida é a mesma M de sempre, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, tudo igual. Eu não sei se o teu tratamento com reiki funciona. Alguns um pouquinho agressivos, eu não sei se tu é um bom reikiano. Ok. Com a experiência, no começo a gente se magoa um pouquinho, a gente até se ofende às vezes com algumas agressividades, mas com a experiência a gente aprende, né? A gente aprende. E aí você começa a puxar pela pessoa, você começa a questionar um pouquinho, porque você vai aprendendo. E aí a pessoa começa a revelar coisas que realmente não eram comuns, que não aconteciam frequentemente na vida delas, mas que aconteceram depois da iniciação. Desculpa, depois da aplicação. Gata. Tá bom, companhia. Através de uma boa conversa, de um bom diálogo, não monólogo, a gente começa. No começo, realmente, é uma extração da informação, porque a pessoa realmente não tem esse costume. Depois, quando ela começa a perceber como é que funciona, ela mesma traz. Então, você vai ter relatos os mais diversos. Eu cheguei em casa e há 3 anos meu pai nunca me dá bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Eu cheguei em casa, ele me deu boa tarde, ele me deu boa noite. Isso é um evento. Isso é um resultado de uma aplicação de reiki. Alucinação, boa tarde. É um boa tarde que você não recebe às vezes há anos. Um abraço, um carinho, uma gentileza.
Você encontra um amigo que, desde a sua infância, depois que você saiu do ensino médio, você nunca mais viu e, de repente, você esbarra com ele na esquina depois da aplicação. Você não tem uma noite de sono há semanas. Depois da aplicação você dorme que é como um anjo, um berço esplêndido. Então, tanto a pessoa precisa aprender a reconhecer esses eventos, colecionar e anotá-los, observá-los, quanto o terapeuta precisa aprender a trazer isso à tona para que a pessoa perceba como que a energia do reiki está sendo usada. Pela observação, por essa amplitude, por trazer coisas que poderiam passar despercebidas tranquilamente, mas observando com mais atenção, encadeando raciocínios, observações posteriores, a gente começa a perceber como que a energia do reiki está sendo usada. Invariavelmente não é o que a nossa mente quer. Nossa mente é imediatista. Se eu estou com um problema, eu quero resolver ele agora. Se eu não tenho, eu quero ter agora. A nossa mente não está acostumada a essa amplitude, a esse volume de observações, esse concatenar de ideias, esse sincronismo todo de situações. Eu tive pessoas que estavam desempregadas há 2, 3 anos. Em 2, 3 sessões de reiki, a pessoa encontra um amigo na esquina, e esse amigo na esquina, muito semelhante ao médico da gastrite, indica para ele alguém. 2, 3 semanas depois, a pessoa vem para uma sessão de reiki dizendo que tem uma entrevista marcada, e um mês depois a pessoa é empregada. Sendo que ela não fez nada, absolutamente nada de diferente nesse tempo todo, para esse encontro, para essa entrevista surgir, com exceção de uma aplicação de reiki. E se você não puxar isso, a pessoa começa um emprego novo e diz que não funcionou, que o reiki não serviu para nada, que não percebeu nada de novo na vida dela. É muito comum. Muito comum. Então vai da habilidade do terapeuta reikiano, do reikiano, às vezes em aplicações ocasionais, de trazer um pouco isso à tona, de procurar observar, de realmente extrair de dentro da pessoa pequenos detalhes, para que ela perceba como que o reiki está funcionando, como que essa energia está atuando. Não é simples, não é fácil. Eu tive casos muito complicados, pessoas muito difíceis, muito resistentes com a mente muito condicionada, muito presa, muito focada num determinado evento, num determinado acontecimento, que não conseguiam sair daquilo ali. E mais do que não conseguir, e aí a gente também tem, né, o terapeuta tem que ter a sensibilidade para não forçar demais a situação, né, para que a extração, a informação não cause um trauma ou alguma coisa assim. Então, o terapeuta precisa saber lidar com isso, para ver momentos que a pessoa não quer realmente curar, a pessoa não quer resolver, e a pessoa está ali obrigada, e todos os acontecimentos para ela são problema, tudo é dificuldade, porque ela realmente não quer. É preciso respeitar isso também. Não há essa obrigação de curar. Não há. Não há a obrigação de observar as mudanças. Não há. É importante. Traz autoconhecimento, traz a cura, realmente. Mas a obrigação não pode ser imposta. Nem autoimposta. Mas, resumindo então a nossa jornada de hoje, qual a forma de saber que o reiki funciona? Pela observação. Só pela observação. Alguma coisa acontece, algo em qualquer área da nossa vida começa a se movimentar. Desde coisas muito simples e pequenas até coisas grandiosas. E isso acontece a partir da aplicação do reiki. Então, através dessa observação, a gente verifica que o reiki funciona, que o reiki tem aplicação, tem utilidade,
tem uma maneira de trabalhar que é diferente da habitual, que o reikiano não pode prometer curas e resoluções e nada, que o reikiano só pode se comprometer a oferecer a energia do reiki. E para isso, o reikiano precisa tirar a mente fora, tirar o ego fora, parar de querer, de desejar. Como seria bom que ele arrumasse emprego. Não, eu não estou querendo que ele arrume emprego. Não. Mas como seria bom, né? Ou seja, lá dentro, inconscientemente, a gente está querendo. E quando você quer, é a sua energia, não é o reiki. Quanto mais você quer, menos reiki tem. Então o reikiano precisa aprender a aplicar reiki, né? A colocar a mente fora e deixar a energia fluir. Quanto melhor ele fizer isso, melhor vai ser para a pessoa, mais a necessidade dela real vai ser atendida. Não aquela questão que trouxe ela para o atendimento ou alguma coisa assim. Então, pessoal, com base em tudo isso que eu falei, é que eu me sinto tranquilo ao trabalhar com reiki, ao fazer aplicações em reiki, ao fazer iniciações em reiki para que mais pessoas se tornem reikianas e elas próprias cuidem da sua própria vida, para que elas não fiquem dependentes, para que elas não fiquem presas no meu reiki, ou no reiki de qualquer reikiano, claro. Né? Porque aí você se torna um reikiano, você toma a sua vida nas mãos e você começa o processo. Mas é claro que a gente tem que ser ensinado, né? Ensinado a se observar mais, a se perceber mais. Porque senão a gente passa muito tempo sofrendo sem nem se dar conta. A gente passa muito tempo condicionando a nossa mente com coisas equivocadas, que não servem para nada, sem se dar conta. Lá adiante a gente começa a receber esses efeitos. E aí nós vamos nos movimentar para tentar resolvê-los. É preciso aprender a isso. Em geral a gente aprende quando a gente começa a sofrer. Sendo assim, para fechar esse vídeo longo, quando as pessoas me falam do reiki, quando pessoas muito céticas, muito racionais, muito presas à ciência, comprovações científicas, por isso que comprovação científica tu tem que o reiki funciona. Cadê a pesquisa? Cadê a aprovação do emérito fulano, do cientista tal que o reiki funciona? Não tem. Não tem comprovação científica. Nós temos alguns trabalhos sendo feitos, algumas iniciativas sendo feitas, algumas observações sendo feitas, muito simples ainda, muito distantes de uma aplicação de método científico. Nós não temos isso. E eu diria que nós não precisamos disso. Porque se você perguntar para a maioria dos reikianos, ele vai dizer para você, ele vai relatar para você alguma coisa boa, algo que derivou de aplicação de reiki, algo que derivou de iniciação de reiki. E isso não precisa ser quantificado em laboratório, medido por equipamentos. Isso pode ser obtido, esses resultados, através da observação de cada um. Eu digo isso em alguns vídeos. Iniciação de reiki de nível 1 é um divisor de águas na vida da gente. Existe um Felipe antes e existe um depois da iniciação. Isso é inegável. Todo reikiano que recebeu uma iniciação nível 1, né, for observar a sua vida antes, a sua vida depois, com esse ponto crucial, com esse ponto marcante da iniciação, vai perceber que o reiki funciona, que o reiki existe, que o reiki é benéfico, que o reiki traz inúmeros benefícios para todos nós e que nós não precisamos da aprovação de um cientista, de um cético, de um racionalista qualquer, que nem é reikiano muitas vezes, mas que critica, que atira pedras, que questiona de maneira agressiva, mal educada, algo que muitas pessoas, não são poucas, centenas, milhares de pessoas sabem que funciona, que é útil. Mas a gente convive com isso, né? A gente convive com essa descrença, a gente convive com esses ataques, a gente convive com essas picuinhas, a gente convive com esse sarcasmo.
a gente convive com essa falta de esse descrédito com relação ao reiki. Convivemos com isso. Eu, particularmente, não pretendo convencer ninguém. Não quero convencer ninguém do reiki. Não faço o menor esforço para isso. Ocasionalmente ainda me caio em armadilhas aqui e ali de dar uma opinião, tentar trazer alguma coisa um pouco mais racional para uma situação ou outra, mas até isso eu tenho parado porque são vesperos, são incômodos, são coisas que não têm necessidade. Se a pessoa não está preparada para o reiki, não está preparada para lidar com isso, então deixa ela com a falta de crença dela, deixa ela com a falta de evidências dela, deixa ela com a fé, com a ciência, com os instrumentos, com os equipamentos, com as medidas, com os percentuais, com a matemática, com a estatística, com tudo que ela tem. No momento certo, talvez, ela perceba o que é o reiki, qual a utilidade. E isso é muito importante. Pessoas que falam do reiki, que o reiki não funciona, que o reiki é embuste, que o reiki... um monte de coisa, não são reikianos. Falam com uma ótica equivocada, falam com uma racionalidade equivocada, falam muitas vezes de uma maneira mal intencionada. Falam muitas vezes ingenuamente do reiki. Também tem muita gente que fala ingenuamente do reiki, porque está com alguma crença, com alguma fé, com algum condicionamento mental que impede a pessoa de observar os benefícios. E está tudo bem. Eu não quero convencer ninguém, então eu também estou bem. Agora, se a pessoa me procura, se a pessoa me questiona, eu procuro responder dentro de uma racionalidade, dentro de exemplos. E eu tenho esses exemplos, embora não tenha escrito nenhum artigo científico sobre isso, nem pretenda escrever, até porque são questões muito pessoais, situações muito importantes, impactantes na vida de muitas pessoas, mas que são muito pessoais, com as quais eu não tenho direito, não tenho razão para expor, ou para falar, ou para usar, para me motivar, ou para motivar alguém. Se as pessoas quiserem saber se o reiki realmente funciona, elas vão procurar um reikiano. Talvez elas cheguem num bom reikiano, bem esclarecido, bem organizado. Talvez elas cheguem num reikiano mais ou menos. Está tudo muito bem. Está tudo muito bem. Legal, pessoal? O reiki funciona, sim. E através da observação, a gente identifica esse funcionamento. Gratidão.